quando eu tava na Tanzânia, eu tava com os caçadores, né? Pessoas que vivem da caça. Eles caçam pra sobreviver. Não é uma caça de esporte, não. Eles vivem da caça igual a 10 mil anos atrás. E estar nesse ambiente com eles foi uma experiência como se eu estivesse voltando a 10 mil anos atrás. Porque tudo é muito diferente. É um ambiente completamente chocante, assim. A forma como eles comunicam com muito gesto, que relembra justamente os nossos antepassados, quando a língua não era desenvolvida, né? Eles comunicavam através de gestos, e você consegue ver isso, parece que você está na época das cavernas. É impressionante essa experiência. E eles são caçadores, e um dia eles caçaram um macaco, né? Que macaco, nossa, é bem forte mesmo ver isso, né? E eu tava lá com eles, e eles estavam caçando porque eles vivem assim, né? Não sou eu que vou dizer o que eles têm que caçar. Quando eles saem pra caçar, não importa, eles não têm um objetivo, que aparecer ali... O que aparecer. Claro que animais grandes, leão, girafa, esses animais de safari, né? Animais instagramáveis, né? Eles foram retirados pelo governo para colocar nos parques de safari. E os Hadzas, né? Que é esse grupo nativo, eles não são permitidos a caçarem nos parques de safari, somente numa área lá deles. E eles respeitam? Sim, respeitam. E aí eles caçaram um macaco, né? E aí eu mostrei lá, obviamente não mostrei em detalhes, né? Não mostrei em detalhes do processo. É bem triste mesmo, eu confesso que foi assim, foi uma experiência bem forte pra mim, tá? É o de bater o martelinho na cabeça? Isso é? Ou não? Nunca vi Indiana Jones, tá aparecendo Indiana Jones. E aí, aí olha só a continuação. Eu mostrei, aliás, eu cortei algumas partes do vídeo, né? Não coloquei toda a cena. E aí, quando eu postei esse vídeo no Instagram, deles comendo já a carne do macaco, e aí eu também, obviamente, provei, né? Lógico que eu tava lá, eu ia provar. E o comentário que eu mais recebi nesse story foi: mas não tem sal, não? Tipo, eles estavam comendo carne de macaco e a preocupação das pessoas era o tempero. Falei, gente, podia estar comendo carne humana, o que vocês iam falar a mesma coisa? Sal, né? Tipo, mas e o sal? Não tem sal. Falei, gente, eles estão comendo carne de macaco, vocês estão preocupados com sal. Olha. Chega mais, Luísa Mel tá aqui, a nossa convidada de hoje, para participar e dar a sua palavra sobre isso. Ai, gente, não posso com um macaco, porque eu tenho dó. E eles são assim, eles não têm dó nenhum. Mas é isso, é ritual, tem essa coisa da circunstância que você tava falando, de entender o contexto cultural, o contexto religioso, o contexto do povo. Sim, então, totalmente. Né? Se tirar, efetivamente, a gente fica sem compreender mesmo, né? E a parte de crocodilo, jacaré também, como é que foi isso aí? Você participou também da caça ou não? Sim. Foi onde? Isso foi no sul da Etiópia, foi ali perto do lago Turkana. E tem um povo nativo chamado Dassanet, que eles vivem a cerca de um rio bem grande, o rio Turkana. E, na verdade é um lago, né? Um lago Turkana. E eles consomem tudo que vem do lago, inclusive crocodilos. Crocodilos eles também consomem. E aí você fala, como que eles consomem? Como que eles caçam crocodilo, né? Porque é mais fácil o crocodilo caçar eles, né? Bom, eu acompanhei alguns dias de caça de crocodilo. E eu fui praticamente, né? Eu fui para gravar o conteúdo, mas eu não consegui gravar tão bem porque tinha um pouquinho de risco. E eu vou explicar, vamos lá. A caça começa geralmente meia-noite. Por que meia-noite? Porque nessa hora os crocodilos já estão alimentados. Então, assim, tem toda Você não vai ser o alimento dele, né? Entendeu? Então eles mitigam o risco, né? Por exemplo, de cheia. dia eles jamais caçariam crocodilo, jamais. Eles tentam só no final do dia. E eles vão à noite no meio do lago, eles vão com uma lanterna e com uma lança no barco, né? Então vai um na frente, outro atrás, e eu tava ali no meio deles, né? Então era aquele barquinho que parece um tronco de árvore que eles cavam ali no meio. É um negócio bem local, assim. É um barco que vira a qualquer momento. Roots total, né? Totalmente. E o lago não é tão fundo, né? Acho que bate na cintura, assim. Mas eles vão sempre com esse barquinho. Quando eles encontram o crocodilo, eles jogam a lanterna no olho do crocodilo para cegar o crocodilo, porque daí o crocodilo não consegue enxergar. E um deles desce do barco. E ele vai também com não, é na unha, não tem flecha não, gente, é com lança. Ele desce do barco, ele vai se aproximando bem devagar com a lanterna no olho do crocodilo. Ele fica parado olhando a lanterna. Fica parado, ele não faz nada. E aí, quando ele chega numa distância de 2 metros, ele joga a lança, geralmente nas costas, né? Ele vai por trás do crocodilo e joga nas costas, e o crocodilo vai correr, mas essa lança tá amarrada com uma corda, então ele consegue encontrar depois. Essa é uma forma que eles fazem, a forma
forma mais ancestral de se caçar crocodilo. A gente tá falando de uma coisa que não existiu agora, não surgiu agora. É milenar. De pai pra filho ali, vem gerações e gerações, né? Muito tempo. E aí, eu, como produtor de conteúdo, não consegui gravar tão bem isso porque eu não desci na água. O guia tava comigo, ele falou: você quer descer e acompanhar ele atrás dele? Obrigada, eu tô bem aqui. Vai que tem um irmão naquele jacaré que tá de olho ali, né? Exatamente. Imagina um lago de noite, tudo escuro, num lago que eu não conheço, batendo na cintura. Eu acho que ia vir um peixe beta na minha perna, morder. Eu falei: o crocodilo aqui, o crocodilo. Certeza. Você teve em regiões, portanto, muito pouco exploradas pelo turista normal, digamos assim, o turista habitual, né? Em algum momento a segurança foi uma questão importante para você? Você enfrentou problemas relativos à segurança? Olha, eu sempre... Não me refiro ao crocodilo necessariamente, que seria uma questão de segurança, não é mesmo? Totalmente. Mas nas minhas viagens eu também visito lugares que são considerados perigosos pela mídia, né? Não só pela mídia, mas o mundo de viagem assim também são considerados perigosos. E eu visito ainda assim porque eu sempre tento mostrar aquilo que ninguém mostra daquele lugar. Inclusive o nome do meu canal chama Isso o Mundo Não Mostra, porque eu gosto de mostrar a outra parte, o outro lado que ninguém conta sobre aquele destino. Então, por exemplo, eu fui para Somália, que é um lugar extremamente perigoso, e eu fui no sul da Somália, não foi nem no norte, porque o norte da Somália é um pouco mais tranquilo, mas o sul é muito perigoso, tem terrorismo, por exemplo, carros explodem constantemente na capital, Mogadishu, e a maioria dos visitantes que vão lá, eles vão com escolta armada, vão com, sei lá, aquela escolta de um carro na frente do exército. Foi seu caso também? Não, eu fui sem escolta. O que te levou? Doido? Eu fui sem escolta. O que te levou aí pra lá antes de você continuar a história? Por que você resolveu ir pra lá? Olha, o que chamou a atenção? Quem te falou? Então, eu queria visitar lá, já fazia um tempo, né, que eu queria passar por lá. Só que esses países são países de lua. Uma hora tá bom pra visitar, outra hora não tá bom. E um amigo meu indiano que eu conheci ao longo da viagem tinha acabado de visitar. Então, quando ele foi pra lá e voltou vivo, eu falei, opa, dá pra ir. Foi literalmente assim, tá? Eu depois, acho que 2 semanas depois, eu comprei um voo pra lá, porque não dá pra ir pela fronteira, né? Extremamente perigoso. Mas ainda assim, na cidade de Mogadishu, a gente tem várias estratégias pra mitigar o risco, né? Então, por exemplo, eu não fico... Primeiramente, eu vou falar dos riscos, né? Quais são os riscos? Principalmente em Mogadishu. Explosão de carro, que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. A gente sabe que vai acontecer, só não sabe onde. E quando. Tipo isso. E quando. E também a questão do sequestro, né? Que tem, sim, sequestro por conta do terrorismo, que tá um pouco presente lá. Então, algumas coisas que eu uso para mitigar. Eu não fico 2 noites no mesmo hotel, por exemplo, para não ficar marcado naquele hotel. Eu não durmo na mesma cidade que eu passei o dia. Então, se eu passei o dia visitando ali o mercado, uma feirinha, eu não durmo naquele mesmo lugar. Eu vou para outro lugar. Eu não fico, aí novamente, né, 2 dias na mesma cidade. Não passo 2 vezes pelo mesmo lugar ali turístico da feirinha, por exemplo. Não fico marcado. Então, são várias estratégias que eu uso para mitigar o risco. Não que vai acabar o risco total, mas são estratégias que eu uso para ter um mínimo de segurança, mitigação de risco, né? Que ainda assim pode acontecer qualquer coisa, mas no caso do Mogadishu, por exemplo, para você ter noção de como a situação lá é crítica, eles têm um checkpoint dentro da cidade, um checkpoint a cada 100 metros, literalmente, não é exagero, a cada 100 metros eles têm um checkpoint, e no checkpoint, é muito engraçado, porque eu nunca tinha passado por essa situação, né? Uma viagem extrema assim. No checkpoint, vai ter aqueles muros, que eu esqueci o nome, são como se fosse aqueles muros que os carros desviam. Como é o nome daquele muro? Contenção? Como se fosse uma contenção para o carro ter que diminuir a velocidade. Então ele vai desviando ali dos murinhos, e aí o checkpoint, vamos supor que o checkpoint está aqui, a 50 ou 100 metros talvez do carro. Quando o carro passa por esses murinhos, ele não pode avançar direto, porque eles atiram. Se avançar, eles atiram. Caramba. O carro precisa buzinar. Porque geralmente a bomba é acionada pela buzina. Então, ele é obrigado... 50, 100 metros, ele buzina. Ele buzina. E aí, o pessoal lá do exército tá lá na frente, buzinou, então tá bom, pode vir. E aí, quando chega, ele abre o capô do carro, abre o porta-mala, tem aqueles espelhos que eles usam pra ver pra se baixo, tem bomba debaixo do carro. E aí, passou. É literalmente um filme de guerra. Cada Qual a distância que tem essas verificações? É curta? Tem é muito curta. A cada 100 metros. 100 metros. 100 metros. Buzinando. Dentro de Mogadishu são checkpoints, assim, acho que para andar uma distância de 10 minutos demora 40 minutos por conta dos checkpoints. Porque geralmente eles estão tentando basicamente proteger a cidade, né? Eles estão tentando proteger a cidade porque acontecem carros bombas, explosões lá na cidade. E quem te contou isso? Então,
Eu fui lá. Você foi com guia? Você foi com guia? Não, Quem fui te sem falou? guia, Quem fui te sem explicou guia. da buzina do carro? Não, eu vi. Eu Ah, tava você no carro várias você tava vezes. no carro. Eu conheci locais lá, algumas pessoas até ainda vivem lá, então eu tive essa conexão com os moradores de lá, porque esse meu amigo indiano tinha ido pra lá. Então eu falei, conhece pessoas aí? Ele falou, sim, então me conecta com eles, porque eu quero passar por essa experiência.